Catarina FM. As melhores histórias de 99 em diante. Para ouvir. Em casa, no carro, em todo lado. Mas só se quiseres. Alô, maldinha! Então, está tudo fixe com vocês ou quê? Pá, sinto que o som pode estar ligeiramente estourado, porque eu andei aqui a mexer nas definições disto e posso ter, ou não, prejudicado o áudio deste episódio. Mas bem, então estou de volta depois de uma semana parada, não por a minha vontade, pronto, aconteceram coisas trágicas as últimas 2 semanas, na verdade. Foram semanas um pouco penosas. Estive com a amidalite, fiz um episódio sobre amidalites, tentei recuperar da amidalite e na semana a seguir, enquanto estava a ir para a escola, estava uma chuvinha, daquela chuvinha mesmo de molha-parvos, e eu estava a ir para o metro já muito atrasada e não sei o quê, tive que sair numa paragem antes para ver se ainda conseguia apanhar o metro para a escola e estiracei-me toda no meio do chão, esparramei-me, escangalhei-me completamente, caí de rabo e levei um grande esticão nas costas e fiquei assim imóvel durante 2 dias. E isso calhou exatamente na terça-feira, no dia que eu ia gravar episódio. E pronto, e fiquei assim, tipo, terça, quarta, quinta ainda estava assim grave. Depois, até agora, meio que de vez em quando, ao final da noite ainda me dói. Não sei bem o que aconteceu, mas eu tenho andado a pomada e Benurons e a coisa deu-se, segui só a vida. Se aconteceu alguma coisa grave nas minhas costas, é possível, não sabemos. Mas foi por causa disso que não houve episódio a semana passada. Era só para tentar contextualizar ligeiramente, para quem não está a par e não percebeu o que é que aconteceu. Mas bem, vamos então ao episódio desta semana. Eu pensei, vou fazer uma coisa triste, porque era isso que me estava a sentir, uma coisa triste. Mas depois pensei, o episódio passado já foi sobre doenças, amidalites e coisas do género. Não, este episódio tem que ser um tema mais up, para elevar o mood, para levantar o astral, não é? Olha, astral era um bom nome de episódio, não é? Começa pela letra A. Não sei se vocês já estão a perceber o que é que eu estou a tentar fazer. É que todos os episódios, para quem ainda não tinha entendido, vão começar com a letra A, porque A, B, C, D, abecedário, aprender coisas, infância, letra A, temporada A. É o que está a acontecer agora. A primeira temporada não é a temporada 1, é a temporada A. Porque Catarina tem que ser diferentona de alguma maneira, um pouco, tentar sempre. Mas bem, então, lá estou eu a fugir imenso, como sempre, aos temas. O tema desta semana é amizades. Amizades. Ora, amizades é um tema muito longo, na verdade, que podia ter muitas sugestões culturais também mais lá para o final do episódio. E eu também demorei um bocadinho de tempo a desenvolver os tópicos e a pesquisar um pouco sobre alguma sugestão que eu quisesse dar, também porque isto realmente é um tema que tem pano para mangas, não é? Posso ficar aqui a falar até amanhã. Mas antes de mais, outra coisa também, pequeno disclaimer, agora adoro esta palavra, pequeno disclaimer. Tenho 2 disclaimers, só virem este barulho. É o meu colar que eu uso sempre, e pronto, eu hoje estou a gravar em condições adversas e o colar está meio que a abanar, porque eu estou assim meio debruçada sobre o microfone, e então eu às vezes, quando estou distraída, mexo nas medalhinhas que tenho ao pescoço e isto faz assim este barulho de estilintar. Portanto, peço já desculpa a quem não gosta de barulhinhos assim mais ruidosos, mais agudos, peço desculpa. Depois, é capaz de estarem a ouvir som de fundo, carros a passar, portanto, barulho de cidade. Porque lá está, pela terceira vez nesta temporada, em 4 episódios, já consegui gravar em 3 sítios diferentes. Mas bem, então são esses os disclaimers. Se ouvirem barulhinhos de fundo é porque eu estou em condições adversas a gravar este podcast, que também faz parte um pouco do charme da coisa, não é? Tipo, vocês nunca saberão onde é que eu estou a gravar. Porquê? Porque não há vídeo, é só áudio. Incrível. Ora bem, passando então para o tema de amizades. Posso ficar a falar aqui disto até amanhã, na verdade, porque há muita coisa a dizer, mas eu vou tentar ser sucinta com os pontos aqui, com os tópicos que eu tenho à frente. Primeiro, começar por dizer que Catarina Fonseca, em termos de amizades na sua infância,
eu sempre fui uma pessoa muito sociável, uma criança muito dada, muito sociável. Dava-me com toda a gente, falava a toda a gente, brincava com toda a gente. Se me dessem a mão um desconhecido na rua, eu ia só. Eu era esse nível de sociabilidade que estava habituada, eu ia só. Metiam conversa comigo e eu respondia de volta. Não interessa se é um senhor numa carrinha branca com doces ou se é o vizinho da rua, não interessa. Eu dava conversa a toda a gente. Portanto, na escola, no jardim de infância, portanto, na creche, não havia de ser diferente. Eu sentia que me dava bem com os meus coleguinhas todos, pelo menos é a sensação que eu tenho. Mãe, avó, só vocês para me desmentirem, porque os meus próprios colegas, não é? Porque eu não tenho assim grande memória de haver grandes desacatos ou de eu ser uma criança tímida. Na verdade, acho que era muito sociável mesmo. Portanto, fazia amizades com facilidade. Se bem que é engraçado pensar no ponto de que quando nós somos crianças, o conceito de amizade é um bocadinho diferente do que temos agora, não é? Sinto que, pronto, o que era um amigo? Era só de um colega de turma, não é? Nós brincávamos com ele 24/7 quase, não era tanto tempo, mas era quase, passávamos muito tempo, portanto, na creche, no jardim de infância, whatever, e pronto, éramos todos amigos, né? É a sensação que eu tenho, pelo menos comigo era assim que procedia, porque também, dando o contexto de que desde o jardim de infância até ao 9º ano eu tive sempre os mesmos 24 macacos na mesma turma. Éramos sempre os mesmos 20. Pá, entrava um, saía outro, ia ficando o grupo ia esticando ou encolhendo, mas era aquele núcleo duro ali que na verdade era um núcleo bastante vasto, de 20 pessoas para aí. E éramos sempre os mesmos, lá está, quando eu falei também no episódio dos aniversários, que éramos convidados todos para o aniversário e lá íamos todos em conjunto para todo lado, para trás e para a frente. Era sempre uma festa. Acho também essa ideia de me dar com toda a gente foi ficando e prolongou-se ao longo de vários anos da minha infância, porque a minha turma não se alterou muito ao longo dos anos, dos meus 3 anos até aos, 13, 14, portanto, até ao 9º ano, a minha turma manteve-se praticamente a mesma desde que nós todos tínhamos 3 anos. Então, pronto, eu sinto que fui habituada a lidar com aquelas pessoas, com aquelas crianças, cresci e mantive, pelo menos até essa altura em que, pronto, convivíamos literalmente todos os dias juntos, não é? E eu dizia mesmo que eu tenho a ideia e a sensação de dizer que era amiga de toda a gente e de que tinha muitos amigos e que me dava bem com toda a gente. Sempre fui uma pessoa que, em geral, não arranjava muita confusão, eu dava-me bem com toda a gente. E basicamente para mim isso era a definição de amiga, era ter pessoas com quem eu brincava todos os dias, que me dava bem, que falava bem, que conseguia manter uma conversa, que tínhamos as nossas brincadeiras e pronto. E não... Só se eu tinha inimigos, eu não sabia da sua existência. Para mim era amiga de toda a gente e achava que toda a gente era meu amigo, não é? Na verdade essa sensação manteve-se ao longo de vários anos. Eu descobri da pior maneira o que é as pessoas não gostarem de mim ou terem inimigos ou algo do género. Porque eu até, largos anos da minha vida achava que éramos todos amigos e que pronto, e como eu era amiga de toda a gente era meu amigo, toda a gente gostava de mim e eu gostava de toda a gente e pronto. E era assim, paz e amor, muitas borboletas e purpurinas. Era essa a minha cena. Estive aqui a puxar pela Carola e lembro-me que a amizade mais antiga que eu tenho, mais antiga não, a primeira amizade que eu me lembro de criar, na verdade, foi com uma rapariga, ainda na pré-primária, portanto no jardim de infância. Portanto tinha o quê? 3, 4, 5 anos, não sei. Era uma menina que eu idolatrava imenso, eu não sei bem porquê, que se chamava Madalena. E eu posso dizer o nome dela à vontade porque eu tenho quase certeza que ela não vai ouvir isto e nem sabe provavelmente quem eu sou, ou já não se lembra quem eu sou. Mas eu lembro-me que eu gostava muito dessa Madalena, muito, muito, muito. E que falava muito dela. Gostava muito dessa Madalena, falava muito dela, idolatrava muito. E eu sinto, tenho a sensação que ela gostava de brincar comigo, sim, era mais tímida do que eu. Mas ao mesmo tempo tenho a ideia de ser uma criança meio snob. Não sei se é verdade. Eu sei que mais tarde vim a encontrar-me com ela depois numa atividade extracurricular que ambas tínhamos
ela, lá está, ela seguiu, portanto, ela andou no jardim de infância comigo e depois, em vez de ter ido para a primária, para a escola primária pública, não, foi para o colégio. E então perdemos contacto e eu só a vim encontrar numa atividade extracurricular anos mais tarde. E pronto, ela já, tipo, não sabia quem eu era, mas eu sabia quem ela era, estão a ver? Então era aquela amizade, tipo, amor platónico, não correspondido. Eu gostava muito dela e idolatrava, mas ela não fazia ideia da minha existência, pronto, era isso. E acho que foi aí que eu senti pela primeira vez o que era não reciprocidade. Foi aí, em amizades, pronto. Depois, as minhas duas amigas de infância, que eu sinto que acompanharam a minha infância praticamente toda, elas já existiam nessa altura do jardim de infância, do pré-escolar, mas só viemos a tornar-nos mesmo tipo um grupinho mais firme a partir do 5º ano para a frente. E depois, entretanto, foram-se adicionando meninas ao grupo e ia retirando e adicionando, pronto, mas meio que fomos acompanhando desde os 3 anos e depois tornámos-nos mais amigas verdadeiramente mais para a frente, tipo, a partir do primeiro ciclo, não é? Depois outra coisa que eu tenho em mente de falar, de pensar sobre amizades era a ideia do bullying, não é? Porque acho que o bullying nas escolas começa mesmo dentro, tipo, pá, dos grupos de amigos, das turmas, esse tipo de atritos começa nessa fase, nessas idades, não é? E eu lembro-me que existia até bastante bullying entre os grupinhos de gajas da minha turma, a essência da minha turma, já, portanto, do 5º ano para a frente, mas já por causa, portanto, porque já estávamos ali naquela fase quase de pré-adolescência, quase ali pré-puberdade, mudança dos corpos, umas primeiro, outras depois já era por causa de gajinhos, tipo, porque esta gostava daquele e que o outro fez mal à outra e que não sei o que mais, mas na verdade eu sempre me mantive meio fora dessas confusões. Eu não ligava muito, eu não queria saber, na verdade. Eu era mais a conselheira das minhas amigas, porque primeiro, o meu corpo, acho que, cresci rápido, tipo, em termos de altura, fiquei logo muito matelona, mas o meu corpo não desenvolveu traços assim muito, de menina, assim mais crescida, logo. Portanto, não tinha peito, não tinha rabo, eu era simplesmente gordinha, eu era uma pequena bola, não é? Então pronto, não havia esse tipo de interesses e de confusões relacionadas com gajos, porque não existiam gajos para... E em termos de corpos, pronto, eu meio que não ligava muito a essas coisas, na verdade. Não me fazia muito bullying, pelo menos entre gajas em relação a isso. O bullying aconteceu sim, porquê? Porque eu me dava mais com os gajos. E os gajos eu gostava de me dar, tinha muitos amigos rapazes porque, sei lá, sentia que não havia esses mexericos e essas fofocas e essas intrigas típicas de gajo, não havia. Os gajos, tipo, estavam-se a cagar, eles só queriam jogar a bola no fundo e, faziam piadas. E era mais, na base da comédia e de serem só, tipo, grandes palermas. E eu curtia porque eu também sempre fui assim um bocadinho bobinha. Tipo, era assim, pronto, sempre fui assim mais a criançada, tipo, e gostava de brincar e de rir e de mandar piadas e sempre foi assim. Então sentia-me mais acolhida nesse sentido ao pé dos gajos porque eles estavam-se a cagar para problemas triviais, na verdade. E pronto, e era isso, a nossa vida. Nós só brincávamos, tipo, só mandávamos piadas e pronto. E lembro-me que no máximo dos máximos do bullying que eu sofri foi... de gajos, porquê? Porque eles queriam andar ao wrestling e à porrada e eu meio que levava por tabela e pronto, não deixava de ser uma menina e não tinha tanta força, apesar de ter muita força para a idade que tinha, não tinha tanta força como 5 gajos contra mim, não é? Tipo, putos, tipo a arremessarem mesmo ao soco. Mas eu sei que no fundo aquilo era uma brincadeira. Eu depois fiquei muito triste, percebi que meio que estava a sofrer de bullying, apercebi-me da situação, cheguei a Casa Negra uma vez, a minha mãe perguntou e eu desmanchei-me logo a chorar, tipo, porque eles bateram-me na escola. E a minha mãe não descansou enquanto não descobriu quem, e eu disse-lhe quem, ainda por cima era um amigo muito próximo meu, que até por acaso era meu vizinho, tipo, era o grupo de amigos dele. E ela diz assim, vais tu falar com o fulano tal ou vou eu? Portanto é melhor que tu resolvas essa situação, que não queiras que eu me meta ao barulho. Eu, com certeza, chefe, acabou. E falei.
e pronto, e acabou a brincadeira de andarmos à porrada uns com os outros. Pelo menos eu deixei de entrar nessas brincadeiras, porque na verdade já me estava a sentir tipo uma menina frágil, uma pequena florzinha de estufa, que eu sempre fui muito sensível na verdade, mas fazia-me de tough. Pronto, e agora fizemos aqui um grande pequeno à parte sobre o bullying. Mas eu sentia que, pronto, em geral dava mais com os gajos, era isso que eu queria dizer. E bullying também nunca sofri muito, só ligeiramente de vez em quando foi essa situação. E foi outra, pronto, que já foi mais maldoso, já foi mais relacionado com o meu peso. E na altura do início da puberdade, em que já temos aqueles interesses amorosos e não sei o quê, e os primeiros crushes, não é? Pronto, aí meio que sofri um bocadinho. Mas também se calhar a história é para outro episódio, não é para agora, é mais para os amores, não é tanto para as amizades. Depois, pensei, brincadeiras que nós tínhamos no meu tempo de canalha, o que é que nós brincávamos? E eu acho que nós fazíamos cenas muito básicas de canalha mesmo, tipo... Na primária inventávamos brincadeiras de cenas aleatórias, tipo histórias que íamos inventando no intervalo, íamos tipo fazendo personagens meio aleatórias, íamos criando aquilo no momento e a história ia surgindo e pronto. E era isso, nós éramos muito criativos, o meu grupo era muito criativo, muito inventivo nesse sentido. Os putos jogavam à bola basicamente e as meninas meio que criavam as suas próprias histórias. Não tínhamos grandes brincadeiras para além disso. Gostávamos de ir à biblioteca também, ver livros, ler e tal. Era por aí. Éramos muito bem comportadas, na verdade. Depois, no primeiro ciclo, daí para a frente, pronto, aí já veio estragar tudo. Aí já entra a geração Z mesmo tipo a fundo. Porque já havia telemóveis, já havia joguinhos de telemóvel, já havia telemóveis com Bluetooth para trocarmos músicas e não sei o quê, jogarmos Snake. E já havia internet nas nossas vidas, não é? Tipo, claro que já havia internet quando eu nasci, mas nas nossas vidas presente, tipo num telemóvel, num smartphone, não é? Só do ciclo, a partir do primeiro ciclo para a frente, se calhar. E pronto, aí meio que já veio estragar tipo as brincadeiras todas, porque eu sinto que as brincadeiras meio que diminuíram e passámos a ser crianças um bocadinho, a querer já ser mais adultas, né? E não tão criativas. Eu lembro-me que os meus intervalos eram passados a dar voltas à escola. O típico intervalo em que vamos dar voltas à escola e falar, fofocar sobre rapazes, sobre coisas os jogos que nós jogávamos na altura, as músicas que ouvíamos, e depois passávamos músicas por Bluetooth, tipo, descarregávamos para o telemóvel no computador. E depois chegávamos à escola e metíamos aquilo a bombar nos nossos Sony Ericsson e Express Musics, não é? Metíamos aquilo a bombar e também depois o pessoal ouvia e ficava: "Ei, que música bué da fixe, passa aí, não sei o quê, por Bluetooth", e pronto, e era isso. Eram isso os nossos intervalos, não passava muito disto. Depois, brincadeiras fora da escola, ou atividades que nós fazíamos fora da escola em amigos, em grupo. Assim que eram muito idas ao cinema, pelo menos na minha infância era muito idas ao cinema, tipo verão não, mas tipo fins de semana combinávamos para ir ver um filme, um grupinho de amigos íamos lá ver um filme, porque o shopping também não era tipo, era suportável, não era longe, mas ainda eram uns quilómetros, mas era tipo, pais iam passear para o shopping, tipo ver lojas e para a zona tipo da praça da alimentação, e nós íamos ao cinema ali uma horinha e pronto, e estava despachado. E normalmente era sempre, faziam vaquinha tipo no carro, levavam os putos todos, pronto, e depois traziam-nos e estava feito. Ainda por cima, como nós éramos todos da mesma turma, em geral também vivíamos todos perto, então era boleias, eram os Ubers da altura, não é? Basicamente era isso. Depois no verão era muita cena de ir para casa de amigos com piscina, né? Porque Algarve, calor do carélio, que não se aguenta de outra maneira sem ser estar de molho. Então lembro-me que as minhas tardes eram passadas muitas vezes em casa de uma amiga minha que tinha piscina, e a casa dela era incrível, tipo, era uma grande vivenda com piscina, e eu tipo ficava super fascinada de ir para lá. E então a nossa tarde era passada na piscina. Depois o nosso lanche era sempre um papo seco com manteiga, e bebíamos tipo leite com chocolate ou assim, ou sumo. E depois íamos tirar fotos. Nós curtíamos muito fazer sessões fotográficas. E ela tinha muitas coisas em casa. Tinha uma casa cheia de coisas. Tinha muitas roupas, muitas bijutarias e coisas dessas. E então eu sentia mesmo que entrava para lá e parecia que estava a entrar para
para o closet da Hannah Montana, estão a perceber? Não sei se vocês estão a par do closet da Hannah Montana, mas se eu puder, eu coloco uma foto, tipo, cheio de coisas, estão a ver? E a casa dela em geral era assim, tipo, tinha muitas coisas, tinha tudo. Ela tinha todas as Barbies, as casas, as polis, os carros, as roupas, as cenas todas. Depois também tinha, lembro-me que aquilo era tipo numa garagem e ela tinha montes de coisas relacionadas com trabalhos manuais também, e eu sempre gostei muito disso. E pronto, e então eu curtia muito ir para casa dessa minha amiga no verão e pronto, e na altura éramos besties, éramos BFFFs. FFFFFFs. E era assim, ela como era relativamente tipo, vivia perto de mim, ia dizer relativamente minha vizinha, pronto, o verão era passado assim e depois era passado a ver filmes em casa dos meninos, que eram meus vizinhos e meus colegas, e a jogar jogos na PlayStation que eu não percebia nada, portanto ficava meio que só a ver, e a jogar jogos de tabuleiro também, curtíamos bué de jogar jogos de tabuleiro. Portanto sim, eu ainda sou do tempo de jogar jogos de tabuleiro, sim. Já havia PlayStation, já havia, mas ainda jogámos jogos de tabuleiro e jogo até hoje, porque eu gosto bastante de jogos de tabuleiro. Sou dessas. Depois, falando especificamente então, tipo, nos meus 2 melhores amigos, porque se estamos a falar de amizades, temos que falar das minhas amizades mais antigas, não é? As minhas amizades mais antigas é o meu melhor amigo e a minha melhor amiga, que, portanto, o meu melhor amigo já disse quem é, Alexandre Costa. A minha melhor amiga, não vou dizer o nome, porque eu, quando fiz o lançamento do podcast, ela pediu-me para ter um nome falso. Estou já aqui, tipo, já estou a dizer tudo. Ela pediu-me para ter um nome falso, mas eu agora, como estou a gravar isto através do telemóvel, tenho medo de sair, ir ao bloco de notas, ver qual é que é o nome falso que ela quer que eu lhe chame, e não tenho... e perco tipo a gravação, estão a ver? Então eu não quero. Mas pronto, é a minha melhor amiga, ela sabe quem é, acho eu. Acho que sabe. Eu não lhe chamo de melhor amiga a ela, mas às outras pessoas, quando me refiro quando me quero referir a ela, assim é que é, digo que é a minha melhor amiga. Portanto, eu acho muito engraçado, quando estava a escrever estes tópicos, apercebi-me que os meus 2 melhores amigos, tipo, são na verdade os meus amigos mais antigos. O meu melhor amigo, ele conheceu-me quando eu nasci, basicamente. Ele é uns meses mais velho que eu e foi-me ver com a mãe à maternidade quando eu nasci. A mãe dele foi ver a minha mãe e ele também foi, no caso, bebê recém-nascido, praticamente. E pronto. Então eu conheço desde que nasci, literalmente. E a minha melhor amiga conheço desde os 3 anos. Andámos juntas, portanto, o jardim de infância, a primária, o primeiro, segundo e terceiro ciclo, o secundário, e só nos separámos quando fomos para a faculdade. Então sinto que é mesmo a amizade mais longa que eu tenho e a que me acompanhou durante mais tempo, tipo, e viu todas as fases da minha vida. Pronto. O que é que eu ia dizer? Acho interessante que eu estava aqui a escrever isto e percebi-me que gostava muito de ir para a casa do meu melhor amigo, porque ele primeiro era meu vizinho, ele vive na rua por trás de mim. Agora já não vive, mas porque já nenhum dos dois vive na hometown, na cidade, na terra natal, é isso a palavra, terra natal, a expressão. Já nenhum de nós vive lá, mas vivíamos numa rua por trás um do outro, e então eu estava sempre na casa dele, e depois os nossos pais também eram muito amigos, e nós fazíamos tipo férias juntos, íamos acampar. Quando éramos mesmo mais pequenitos, ainda lembro-me que fizemos mesmo viagens de verão tipo para a Espanha e não sei o quê. Ainda o meu irmão não, acho que nem era nascido, ou se era nascido era muito pequenito, portanto eu era pequena também. O meu irmão tem 3 anos de diferença de mim, portanto era pequenita. Eu lembro que passeávamos imenso e pronto, ele era o meu melhor amigo, mas na altura não o considerava, eu só sentia que ele era tipo meu amigo porque, olha, calhou, não é? Porque os nossos pais são amigos, portanto nós somos amigos. E na altura ele era super chato, diga-se de passagem, Alexandre. Ai, meu filho, tu eras muito, muito, muito chatarrão. Não te calavas um segundo, andavas sempre atrás de mim e eu às vezes só queria ter o meu espaço e não sabias respeitar o meu espaço pessoal. Então na escola eu tinha vergonha dele, quando cheguei tipo ao primeiro ciclo. Tinha vergonha, tipo, de toda a gente sabia que nós éramos amigos, mas eu meio que na escola tipo fingi que não éramos. Nessa parte fui um bocado má, confesso. Depois lá fomos crescendo, passámos pela parte chata da adolescência e ficámos mesmo amigos a sério. E acho que a pandemia depois veio refletir esse facto, porque como ele vivia perto de mim, nós já estávamos um com o outro a fazer os nossos passeios higiênicos de domingo, basicamente.
Era eu, ele e o meu irmão. Então ficámos ali tipo núcleo duro mesmo. Depois, a parte fixe que eu tenho a ideia de ir para a casa do Alexandre era a ideia da novidade, da evolução tecnológica. Eu sinto que as evoluções tecnológicas eram na casa do Alexandre, era lá que eu me punha a par, tipo da PlayStation, dos jogos que surgiam novos, dos filmes que surgiam novos. Era o Alexandre que tinha essas coisas todas, tinha os computadores, tinha a PlayStation, tinha o SingStar, tinha tipo, os joguinhos de tabuleiro todos também. E então era lá que eu via os filmes, era lá que eu jogava os jogos. Então a casa do Alexandre era muito assim, tipo, com muitas coisas mais tipo relacionadas com tecnologia. E era ele que nos apresentava as novidades tecnológicas da altura. E lembro-me de um jogo que pode ser já inicialmente uma das recomendações culturais do Cat Nostalgia, que é um jogo chamado Funkaze. Eu não sei se diz Funkies ou Funkaze, mas pronto, era um jogo muito giro para o PC. Portanto, tinha o jogo normal, tipo o CD, o disco. Depois tinha um boneco, que era um Funky, lá está, que se ligava por USB ao computador e depois esse boneco tinha, na verdade, um encaixe que encaixava outro bonequinho pequeno lá em cima, que também era um Funky, eram tudo Funkies. E aquilo basicamente, nós comprávamos aqueles bonecos no supermercado e cada boneco dava acesso tipo a um mundo novo, tipo um mundo daquele funky específico. Depois aquilo tinha mini-jogos lá dentro e podíamos ter uma casinha tipo temática e não sei o quê. Era muito fixe. Mas era um jogo caro porque tínhamos de estar sempre a comprar tipo meio que como se fosse os packs de expansão do Sims, era tipo aqueles funkies. Pronto, era um jogo bué da fixe, mas eu não tenho a sensação de muita gente, tipo, daquilo ter sido de moda. Acho que não foi, acho que foi só entre nós mesmo. Porque eu sinto mais ninguém jogava aquilo, só nós. Mas divertíamos imenso, era muito fixe. Portanto, deixo já aqui antecipadamente a recomendação, pelo menos desse jogo, dos Funkies. Não sei se alguém jogava, por favor. Eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo se vocês me dissessem: oh, meu Deus, Catarina, tu também sabes o que é isso? Porque assim ninguém sabia. Pronto, e depois em contrapartida, a casa da minha melhor amiga era exatamente o oposto da evolução tecnológica. Era uma casa grande, no meio do campo. Na altura nem era grande, era uma casinha de madeira, na verdade. Completamente no meio do mato, do campo. E eu quando ia para lá era para andarmos mesmo tipo, para andarmos a brincar e inventar coisas para fazer no meio da natureza, na verdade. Não havia grande ligação com cenas digitais, tipo, nós andávamos a brincar com o que encontrávamos por lá, com brinquedos que ela tinha, mas mais com a natureza em si, tipo, andámos para lá a correr e a fazer cenas. Pelo menos é a ideia que eu tinha. Depois, a par disso, estive a pensar se por acaso na minha infância tive algum momento em que me senti tipo traída, tive assim uma traição de amizade enquanto criança. Eu sinto que não me lembro. A única maior chatice que eu tive foi talvez durante o baile de finalistas do 9º ano, quando a minha amiga da altura tipo deixou de me falar porque nós estávamos na organização, eu, a minha melhor amiga e outra rapariga do grupo, desse grupinho que nós mantivemos desde o 5º até ao 9º. Nós estávamos na organização do baile de finalistas do 9º ano, da nossa turma, então nós é que tivemos que fazer a disposição das mesas. E, obviamente, não conseguimos encaixar todas as amigas e os pares das amigas na mesma mesa. Então metemos essa amiga na mesa ao lado. E eu acho que desde aí, tipo, houve confusão e ela ficou chateada connosco. E pronto, foi assim o maior drama que eu me lembro de ter havido relacionado com amizades, assim, do género. Claro que, eventualmente, depois crescemos, não é? E essas coisas passaram e agora somos, falamos, não é? Não deixámos de nos, tipo, não passámos a desconhecidas, por assim dizer. Pronto, né? Essas coisas ultrapassam, são dramas de pitas pequeninas, não é? São coisas que acontecem. Depois, outra coisa que eu me lembrei, isto é muito curioso. Sinto que também foi por volta desta altura, portanto, do 1º ao 3º ciclo, que surgiram os primeiros amigos virtuais, Eu fiquei mesmo feliz de ter desbloqueado esta memória. Os primeiros amigos virtuais surgiram na altura do AskFM. Por favor, digam-me que vocês sabem o que é o AskFM, que eu fico já aqui toda passada, toda maluca. Eu era doida com o AskFM. Porque eu, apesar de ser uma criança bastante sociável, uma pré-adolescente bastante sociável, eu, na verdade,
eu era sociável com os meus amigos que eu conhecia há anos, mas tipo, fazer novas amizades nessa altura para mim era meio complicado, porque eu tive os mesmos amigos durante muito tempo, muitos anos. Então o Ask FM para mim era incrível, porque eu podia meter conversa, tipo, andar ali a fazer perguntas a pessoas e era tudo anónimo, ninguém ficava a saber que era eu e aquilo, pá, não sei. Tinha um certo secretismo e mistério que me agradava. E então eu lembro-me que houve uma altura que eu andava muito louca com o Ask FM. Eu agora, entretanto, eu não sei se o Ask FM ainda existe sequer, ou simplesmente mudou de nome, ou simplesmente criaram outros sites e outras plataformas com o mesmo intuito. Não sei o que é feito do Ask FM. Só sei que agora há uma aplicação muito parecida ao Ask FM no conceito em si, tipo de mandar perguntas anónimas, que é o NGL, que é Not Gonna Lie, tipo a abreviatura disso. Isso é para o Instagram, na verdade. E eu por acaso experimentei recentemente, acho que foi semana passada, experimentei a cena das perguntas anónimas e achei, lá está, mandou-me vibes da Ask FM. Mas gostava de experimentar mais, gostava de reviver, fazer assim um revival da Ask FM, pá. Digam-me qualquer coisa, se acham que era fixe. Fazemos assim um revival de Ask FM. Depois, para além da Ask FM, era, obviamente, o MSN, o Messenger. Foi o grande, tipo, chat de grupo da altura. Não era bem de grupo, podia ser ou não. Pá, mas, né, quem tem memórias de Messenger, tipo, malta, já estamos velhos, né? Mas eu lembro-me que foi lá que eu tive os meus primeiros amigos virtuais. Não sei bem de onde, não sei bem como é que eu conseguia os e-mails das pessoas, ou como é que eles se tornavam meus amigos. Normalmente eram porque eram amigos de amigos. Pá, eu ficava ali tipo super entretida a conversar com as pessoas. Eu adorava mesmo o MSN. E lembro-me que comecei a ter crush no Ask FM e crush do MSN mais lá para a frente. Quer dizer, se calhar foi mesmo por volta assim dos 13, 14. Tipo já no final, assim do 7º, 8º, 9º, por aí. E pronto, os primeiros dramazinhos meio que começaram relacionado tipo de amizades entrelaçadas com coisas assim mais românticas. Acho que foi nessa altura. Portanto, vou deixar este episódio meio que ficar por aqui, fazer já uma ponte para o próximo, ou para um dos próximos, que vamos passar de amizades a amores, não é? Os primeiros amores surgem na infância / pré-adolescência, / adolescência, / isso tudo. Mas como esta primeira temporada é dos 0 anos aos 13 anos, vamos nos focar nesses primeiros sentimentos primordiais de amor, não é? Mas vai ser no próximo episódio, porque este entretanto já chegou ao fim. Pronto, está feito. Exato, já está por volta da meia horinha, está incrível, maravilhoso. Então, pronto, é isto que eu tenho para vos dizer e coloco, como sempre, questões no ar. Quero saber como é que eram vocês em termos de amigos na infância. Como é que era o vosso grupo de amigos? Como é que não era? Se eram crianças extrovertidas, introvertidas, se eram tímidas, se eram sociáveis? Como é que eram as vossas dinâmicas amigáveis? Contem-me tudo, não me escondam nada. Comentem na última foto do meu Instagram ou diretamente no Spotify ou nos comentários do YouTube, obviamente. Pronto, agora vamos passar então à rubrica da sugestão cultural desta semana. A Cat Nostalgia. Eu adorei esta voz que eu fiz agora, vou passar a fazer sempre, visto que não tenho um jingle, visto que o meu querido melhor amigo ainda não me criou um jingle para o Cat Nostalgia. Pronto, eu criei agora. Então, para a sugestão cultural desta semana, portanto, já tenho uma das sugestões que fiz a meio do episódio, é o jogo dos Funkies. E depois estive aqui a pesquisar o que é que eu podia dar de sugestão cultural este episódio relacionado com amizades. E o que é que me fez logo lembrar? Filmes de animação que retratam a amizade. E, se calhar, a escolha mais óbvia seria, provavelmente, o Toy Story, não é? Mas não, eu temo em transmitir-vos que não era, tipo, a maior fã da saga do Toy Story, na verdade. Não era. Tipo, vi os filmes, mas não vibrei com os filmes, percebem? Tipo, sinto que não marcaram a minha infância. Tenho outros que sim que marcaram, como por exemplo Madagascar. Madagascar foi tipo o filme da minha infância, a par com o Shrek, mas falando aqui na temática da amizade eu diria mesmo o Madagascar.
Pá, faz sentido, é um grupo de amigos, um deles foge do zoo, os outros vão atrás dele, tipo, para não se perderem dele, e vivem uma carrada de aventuras e percebem o que é a vida fora de um sítio onde eles estão enjaulados. E uma coisa que eu também percebi a fazer aqui, uma research, uma pesquisa para dar recomendações de filmes de animação da altura, pá, sinto que todos os meus filmes favoritos envolviam animais e havia muita temática já preocupada tipo na ideia da consciencialização ambiental e dos direitos dos animais. Tanto que havia o Madagascar, que tinha a ver com a ideia da liberdade animal, de não prendermos os animais em zoos, deles poderem viver no seu habitat natural e as consequências deles viverem, portanto, longe do resto da espécie deles, não é? Ou, né, as diferenças comportamentais dos animais que vivem em zoos para animais que vivem no seu habitat natural. Depois, A Idade do Gelo, também acho que foi uma saga que me marcou imensa infância. E também gostava mesmo bué, e acho que a ideia também de sermos amigos apesar das diferenças, acho que também está muito presente essa parte da amizade e tipo, nunca nos separarmos uns dos outros, e que os amigos são a família que nós escolhemos, e que às vezes as famílias podem não ser convencionais, mas pronto, depois também, mais uma vez, tinha o quê? A temática das mudanças climáticas, do degelo, de coisas relacionadas com partes mais ambientais. Depois, para além disso, tinha o Pular a Cerca, que eu também curti imenso desse filme. O Pular a Cerca também tinha a temática de alguma forma também tipo do facto das alterações climáticas estavam a fazer com que depois da época de hibernação os animais não conseguissem recolher alimentos. Então o que é que eles tiveram que ir fazer? Tinham que ir roubar alimentos onde havia alimentos, a casa das pessoas. Portanto, o tema do Pular a Cerca, meio que a premissa do filme é essa, não é? E também fala sobre amizades e sobre o que é ser um bom amigo e sobre a ideia tipo de persuasão e manipulação dentro do grupo de amigos. Depois, para além desse filme, lembro-me bué bem de outros filmes que já não têm, acho que, tanto a ver com a temática da amizade, ou se têm, já não são filmes que eu via nessa altura, tipo, que eu vinha gostar mais à frente. Não era de quando éramos mesmo crianças. Mas, por favor, digam-me vocês quais é que eram os filmes que vocês viam com a temática da amizade. Quais é que eram os vossos filmes favoritos de animação com essa temática? Para mim era Idade do Gelo, Madagascar, Pular a Cerca. E depois mais tarde vieram outros. Mais tarde vieram, por exemplo, o Apartamento, que eu curti imenso. Há um filme que eu adorava mesmo, que se chama Por Água Abaixo em português. Em inglês é Flushed Away, acho eu. Exato, Flushed Away. Mas já vai buscar mais, se calhar mais a ideia de romance do que propriamente de amizade. Não sei. Portanto, eu vou deixar então sugestão cultural desta semana, deste podcast: Idade do Gelo, Madagascar, depois Pular a Cerca. Estes três principais. E é isso. Na verdade podia recomendar muitos mais outros, porque eu tenho aqui uma lista infindável deles. Mas pronto, vamos ficar por aqui. E outro que claramente marcou a minha relação com o meu irmão, e eu sinto que também tem muito a ver com a amizade: Carros, o filme Carros. Nós éramos muito malucos pelo filme dos carros, e o meu irmão era muito viciado em Faísca McQueen. Ele tinha bué de coisas do Faísca McQueen. Pronto, então ficam estas quatro recomendações de filmes de animação dos anos 2000: Pular a Cerca, Madagascar, Idade do Gelo e Carros. E pronto, ficamos por aqui neste episódio. Já vamos, mas é muito adiantados, na verdade. Espero que tenham gostado. Digam coisas nas redes sociais, sigam no Instagram, subscrevam o canal do YouTube, sigam-me no Spotify também, para não perderem os próximos episódios. E é isso, uma grande beijoca e até à próxima, tá bom? Pronto, então vá. Beijinho. Beijo. Desliguem. Ai, parem, desliga tu. Vá, tchau. Beijoca. Tchau, vá, tchau. Catarina FM. As melhores histórias de 99 em diante. Para ouvir.